tinha uma vida desregrada e eu precisava ajeitar a minha vida. Ou seja, já não é mais como era antes. Aí entra na pauta, como é que eu conheci minha esposa? Aí mudou a história, amigo. Porque eu conheci na casa do nosso amigo Juninho, meu padrinho de casamento, né? E a história mudou porque aí tinha seu Diomar, Dona Vera, meu sogro, minha Ali sogra. o chicote estrala. Ali o chicote estrala, amigo. Né? São nossos parceiros, amigos, gente que eu amo, cara. Faz parte da nossa vida ali que não tem o que falar, cara. São apoio nosso, sabe? É base, né? Base é tudo, cara. Né? Então o Diomarzão ali já mostrou a espingarda, né? Puxou o freio de Realmente ele mão tinha já. uma espingarda e um dia ele puxou o chapelão lá e veio com uma espingarda lá. Um dia eu dormi esperando a carga, dormia na cabine da Kombi lá, que tinha cortininha, tudo, né? Sempre foi muito ajeitada a Kombi, né? Era igual um caminhão. Fechava a cortininha, dormia. Tranquilo. E a primeira vez que Deus falou comigo. Essa é marcante, assim, porque foi... Eu dormi, peguei no sono esperando a carga, e eu sonhei que um anjo estava falando comigo, sonhando. Quando o anjo começou a falar comigo, né, falando para mim, você precisa abrir a Bíblia em tal lugar. Detalhe, eu não conhecia a Bíblia. Eu tinha uma Bíblia que a mãe da moça que eu namorava, a dona Margarida, né, ela me ajudou muito, me deu uma mentoria assim, né, na parte da palavra de Deus. Ela tinha me dado uma biblinha pequenininha, branca, e ela tinha deixado essa Bíblia comigo, mas eu não conhecia a Bíblia. Eu só lia. E esse anjo falou assim, você precisa ler essa passagem. E eu abri a biblinha branca e li a passagem. Em Apocalipse 6. O anjo falando comigo, você precisa ler essa passagem, você precisa falar ela. Né? O anjo falou comigo assim, em sonho. E eu acordei, falei, nossa. Com aquilo ali mentalizado. Eu falei, que louco, velho. Sonhei com um anjo, velho. Tá bom. Peguei a biblinha. Quando eu abri, eu não conhecia a Bíblia. Não sabia o que estava onde. Eu não sabia que Apocalipse estava no final. Esse era o detalhe. Eu não tinha noção que Gênesis era início, que Apocalipse era final. Não tinha essa noção. Abri e você entendeu? A Bíblia eu não sabia que o Apocalipse estava no final. E o que eu tinha lido era no final. E quando eu abri a Bíblia em Apocalipse 6. Então, Apocalipse 6 vai estar falando lá sobre a igreja de Filadélfia. Diz que conheça as tuas obras. Né? E fala a igreja de Filadélfia. Fala a igreja de Filadélfia e o desenrolar da leitura. Aí eu fiquei cabreiro, falei, que louco! Eu sonhei com isso, agora eu abri e estou lendo a mesma palavra. Eu não escolhi. Fiquei cabreiro. Num desses dias que eu vim para o Gramadão de novo, num fim de semana, passava o fim de semana aqui, né? Aí já comecei a ter mais amizade com o pessoal, com o falecido Edilson, né? Com o Benilton, com os outros pessoal. O Anderson era muito chegado de mim, e algumas outras pessoas. E eu falei pro pastor Leonildo, né? Apóstolo Leonildo, nosso pastor. Falei, pastor, aconteceu um negócio diferente, porque o pastor Emerson não era o nosso pastor, ele era um evangelista ainda, né? Sim. Detalhe, quando eu cheguei aqui, o Emerson tinha acabado de se casar, não tinha nem o Danilo. Era meninão. O Juninho também não tinha nem o neto. Né? Não tinha o neto, tava na barriga. Netão, Neto é parceiraço nosso. E eu falei pro pastor Leonildo, aconteceu um negócio estranho. O que foi, velho? Falei, eu sonhei com um anjo falando para mim, né?
E o anjo falando para mim na igreja de Filadélfia. E o senhor sabe, eu não conheço Bíblia. E eu acordei, e quando eu peguei a Bíblia, eu abri e eu li exatamente o que o anjo me falou. Aí ele falou assim, eu sei o que é isso. Eu já sei o que é isso. Sabe o que é? Eu falei, não. Isso aí é para você falar para a igreja. Mas como assim? Né? Não era nada. Não... Falei, é você que vai falar para a igreja isso daí. Aí ele me pegou, acho que num culto de domingo, e ele me pôs lá na frente, um rapaz desconhecido que estava ali naquela transição, naquela mudança de vida, e eu expliquei, né? E ali foi a minha primeira pregação. Logo, ainda sem entender nada. Falou assim, Deus me falou assim, 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 assado, e eu tô falando aqui para vocês, eu preguei daquele jeito, não sei quanto tempo, como foi, né? São memórias de muito tempo atrás, né? Muito, muito tempo atrás. E aí começou a minha jornada aqui no Gramadão, na Filadélfia, né? Já a mudança já foi um pouco mais de tempo, assim, até que eu viesse mudar para cá. Sim. Mas ainda teve bastante luta, que eu falo, não é luta, mas a questão de deixar o velho homem. Ainda que eu tivesse me batizado, né, eu queria tentar passar isso para as pessoas. Quando uma pessoa ele é um dependente químico, ele tem que entender que ele sempre vai ser alguém que pode cair naquilo. Um dependente químico não pode andar com pessoas que usam a química. Um dependente de álcool, um alcoólatra, perdão, por mais que ele esteja liberto, ele não pode andar com a bebida novamente, porque ele vai cair. Tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Sim. Então é necessário uma pessoa, se a pessoa sofre por aquilo, se a pessoa sofre por aquela causa, ela tem que entender que ela precisa tomar alguns cuidados. Precisa entender porque aquilo vai ser. Ela nunca vai esquecer. Nunca vai esquecer eu nunca vou esquecer do que eu passei. A outra coisa é eu querer reviver aquilo. Totalmente diferente. Isso é uma outra situação que definitivamente, talvez nas perguntas posteriores, eu tente responder isso. E nessa começo de caminhada, eu queria Deus. Porque eu vi que algo realmente acontecia. E algo realmente aconteceu. Algo realmente aconteceu. Mudou. Né? Mudou a minha vida, ou seja, aquela dor, aquele sentimento de morte, aquela sujeira já não estava mais em mim. Os pensamentos, os sentimentos nunca vão sair da sua mente. Nunca, jamais. Quando eu ouço a música, eu vou me lembrar de onde ela veio, quem fez, quem não fez. Cara, eu andava em muitos lugares. Eu vi o Iron Maiden, eu vi o Bruce Dickinson na minha frente, né? Então, eu tive o privilégio que eu falo, né? De conhecer alguém tão famoso, um ícone. Eu fui no Palestra Itália e eu subi lá, cara. Eu fui lá sozinho no meio daquele negócio, no meio do monte de... Cara, aquela maconha, como eu tinha o cabelo grande, era só... Eu fedia maconha, cara. Mas tava lá no meio dos caras. Eu tava, cara, loucaço lá. E eu falei, eu quero ver esse cara de perto, cara. Quero ver esse cara de perto. E como os palcos eram muito altos, para chegar no assunto, pra gente concluir. Sim. Os palcos eram muito altos, talvez a altura da parede, do teto nosso aqui. E eu vi que alguns caras conseguiam subir lá. Eles iam correndo, porque se você ficasse embaixo, você não enxergava. Então havia um espaço do palco, né? E eu falei, cara, eu vou ver esse cara que nem esses caras. E uma hora eu fui correndo, dei uns pulos, cara, e subi. Subi.
E me agarrei lá, cara, e fiquei vendo o cara na minha frente, cara. Ele correndo, né, correndo, o Bruce Dickinson e tal. Só que como era um palco muito grande, tinham muitos seguranças, os seguranças vinham e eles vinham assim, eles iam derrubando os caras, sabe? Mais ou menos, eu gosto de assistir o Vikings, né? Sabe quando os caras vai caindo da muralha? Os caras... Sai daqui, malandro. Os caras pegavam assim e jogavam, cara. Pá, tomava cada capote, cara, caía lá embaixo. Né? Eu participei, eu vi o Motorhead, cara. O Motorhead, cara, eu fiz uma coisa, cara. Motorhead, eu vi lá no Olímpia, cara. Motorhead, o Lenny, um bigodão, né? Não vou ficar imitando o cara aqui, mas eu era fã do cara, Motorhead. E uma vez eu tava nesse show lá, e ele cantava fumando. Com um cigarro na boca. Tal. E uma hora ele cuspiu o cigarro. E já pegava outro cigarro, né? E eu fiquei de olho naquele cigarro, cara. E nesse dia tinha uns careca do ABC lá, cara. Cara, era tanta pancadaria, cara. De vez em quando os caras paravam o show, cara. Porque era muito pancadaria, porque os cara iam pra... Os caras se tramavam mesmo. Eram os carecas do ABC. Né? Tem como eu falei, da tribo, né? Tem os punks e tem os carecas. Os carecas de uma tribo, os punks é de outra. E só que os carecas batiam em tudo, né? Nacionalistas e tudo. A função deles era briga. Espancar, meu. E eu peguei nesse show, cara, eu apanhei bastante e tal, mas eu falei, cara, eu vou sair daqui com o negócio do Lenny, cara. E eu fiquei lá, apanhei bastante, fiquei no show do Lenny, acabou o show do Lenny, do Motorhead, e eu fitei naquele cigarro, cara. Fitei naquele cigarro perto do palco, que eu falei pro cara, pelo amor de Deus, vem aqui. Chamava o segurança. Cara, vem aqui. O que você quer, cara? Vem aqui, cara, viu? Tô precisando fumar, cara. Eu não fumo, né? Tô precisando fumar, cara. Por favor, cara, pega aquela bituca pra mim ali, né? Aí o cara, não tem mais nada. Não, cara, eu preciso, cara, eu tô louco, eu preciso fumar. Dá aquela bituca pra mim ali. Eu preciso daquela bituca, aquela. Cara, eu fiquei, deu um de Davi, louco, cara. Louco. Eu preciso daquela bituca, aquela, cara, aquela. Aí o cara, essa aqui, o cara chutava. Essa aqui que você quer? Essa, cara. Aí o cara ficou com dó de mim, cara, né? Já tava todo mundo querendo ir embora. Cara, vai embora. Cara, pegou e deu a bituca pra mim. A bituca do Lenny, cara. Aí eu peguei essa bituca, coloquei num pedestalzinho, cara. Fiz um pedestalzinho transparente de acrílico, coloquei lá. Essa bituca pertenceu a Lenny do Motorhead. Cara, pra quem eu contava isso, os caras arrepiavam. Você é louco, velho. Quando eu conto isso, eu falei, e o que você fez, cara? Eu joguei tudo fora, queimei tudo. Não acredito que você fez isso, cara. Eu falei, fiz, cara. Como você fez isso? Até um barber uma vez em Tapetininga aqui, que eu fui uma vez... Os cara loucaços por causa do Motorhead. Não, os caras queriam bater em mim, cara. Como que você fez isso? Eu falei, não, cara. Fui no Black Sabbath, não com o Ozzy, né? Vi com o Dio. Depois a gente entra em assunto do que gostar, do que não gostar, enfim. Então eu participei de coisas que eu realmente gostava do fundo do coração. E eu estava com os meus amigos que eu gostava. Sim. Os meus amigos eu gostava, meus amigos eram tatuadores, tinham as bandas, e eu gostava deles, e eu gosto até hoje, pra falar a verdade, porque eu jamais esqueço de cada um, desde familiar, desde os amigos, aqueles que estão falando aí, e inclusive os parceiros do rock, né? E tantas outras coisas, cada coisa que eu vi, e uma vez os caras falaram, cara, a gente vai lá em Pinheiros, cara, foi uma conquista, a gente vai no Dama Choque. Dama Choque, cara, era o top da galáxia, cara. Os caras, cara, nós vai tocar lá, cara. Nós vamos tocar lá. Aí eles chamaram os amigos. E eu já tinha me batizado, já era crente, né? E falei, cara, eu vou prestigiar vocês lá, cara, né? Vou prestigiar vocês lá. Fui no Dama Choque, cara. E revi todo mundo, cara. Revi todos os amigos do passado. Falei, cara, você, cara, tá não sei o que. Só que eu já tava de cabelo cortado. E eu sempre... E minha roupa sempre foi preta, né? Até o pastor brinca, né? Todas as minhas roupas eram pretas, todas sem manga. Eu não tinha camiseta com manga. Quando eu queimei, eu tinha um pacote de manga, assim, ó. Manga. As minhas camisetas não tinha nenhuma manga, era só cortada, né?
E inclusive, quando eu fui no exército lá, cara, nossa, que B.O., cara. Fui no tiro de guerra, cara. Quando eu fui tirar a foto, fui lá, cheio de... Você tá louco, velho? Você acha que você vai tirar... Essa foto a gente não aceita, cara. Eu falei, cara, mas só tenho camiseta preta, só camiseta do demônio. Então, eu falei, não, cara... Tá aí, chapado, mano. Aí eu falei, meu, acabou tudo isso, velho. Mas o que eu vou fazer, né? Falei, não. Aí eu tinha uma blusinha, coloquei uma blusinha por baixo com as camisetas pretas. Tirava a foto 3x4. Não serve ainda, filho. Você tá com corlar, não pode ter nada disso, cabelo solto. Falei, mas que eu falei? Aí tive que amarrar o cabelo, como se não tivesse cabelo, né? Sim. Amarrar o cabelo, camiseta preta, carinha lá. Né? Então, aí todas essas coisas a gente revive, então a gente não esquece nunca. É a história. Porém, quando eu fui nesse Dama Choque, aí eu fui já... Cabelo cortado, lembro até hoje uma blusa de moletom, única blusa de moletom que eu tinha, não tinha muita roupa. Uma blusa de moletom azul, uma calça jeans. Aí os caras, olha lá, o cara virou crente agora. Falei, não virei crente não, cara, porque eu tava no meio. Sim. Entendeu? Não virei crente não, cara. Que papo, né? Porque eu ainda não entendia. Ah, mas você tá crente, cara. Porque eu tava no meio dos caras ali, no meio do gutural. Soco e porrada. Cara, era outra realidade ali. E com os caras, com os amigos. E quando eu fui lá e eu vi os caras, eu revi os amigos, eu vi toda aquela emoção, todo aquele sentimento, voltou. E eu tive ali, eu prestigiei eles. Mas depois que passou, aquilo me fez mal. Aquilo me fez mal e eu falei, eu entendi. Eu não pertenço mais a isso. Não é mais. A minha realidade agora é outra. A minha realidade é outra. A parte de viver no perigo, acabou. Né? Lógico, perigo a gente vive até hoje. Sim. Mas começar a andar de novo na beira do precipício é burrice. Eu estou falando de mim. Sim. Né? Até o podcast tem aí como que é o início aí. As ideias aqui contidas são especificamente do convidado. Tá? Do convidado. São muitas e muitas situações de morte que eu não quero viver de novo. Eu tenho um amigo do coração, talvez ele me veja, o Sandro do Monte, sobrinho da minha irmã Maria. Esse Sandro, meu amigão, quem que tá aí? Sandro Ramondes, Simbadi, você é um cara fantástico e corajoso. Qualquer dia espero te encontrar, meu amigo. Você falou do camarada... É o Sandro do Monte? É, isso aí. Esse Sandro cara, eu vou falar com ele, eu vou falar dele do coração assim. Ele é paralítico, desde criança. E as pernas dele, ele anda com aquela, eu não sei como dizer, ferragem, de muleta. Sempre meu amigão do peito esse cara aí. A gente curtia rock junto. Sabe, ele é de Guarulhos, era de Guarulhos, era lá do Secap, cara, a gente curtia rock. Esse cara me fez passar um dos maiores medos da minha vida, foi ele. Então, esse cara, eu sou louco, mas ele era louco também, tá? Paralítico. Isso porque é paralítico, se fosse normal, também não tava aqui fazendo tempo. Então tá, em 1900 e tralalá a bolinha, ele tinha um Santana automático, e ele dirigia. Não é como os carros de hoje. E ele falou assim, vamos dar uma volta. A gente saiu lá do Secap, lá na Dutra. Eu nunca tinha andado tão rápido na minha vida. Esse cara 140 na Dutra. Cara, eu andava de Kombi teco-teco, já era rodado, tá? Mas esse cara me fez, ele mostrando a potência do carro, na época um Santana. Cara, as luzinhas... A Dutra, eu não sei quantas faixas tem na Dutra. Talvez 10 faixas de Dutra ali. Cara, eu sei que a gente saiu do Secap. Foi muito rápido, cara. Eu me segurava naquele e falei assim, hoje eu morro.
Cara, esse Sandro é meu amigaço, cara, mas ele me fez, podia ter sido um Fez dia. você refletir na vida pra caramba, esse cara. Quando, então, quando a gente curtiu. Cara, eu nunca vi as luzinhas tão rápido na minha vida, cara. As luzinhas vermelhas das lanternas do carro só passavam. Foi, cara. O cara não tem a perna boa, cara. Como que ele vai brecar na hora que eu preciso, Se cara? dá uma errada, tchau. Meu amigaço, um abraço, Sandro. Você é fera, cara. Esse cara é sensacional. Mas aí eu refletindo na vida... Mas era um bom motorista, hein? Bom motorista. São e salvo ainda firme aí, ó. Tá vivaço, cara. Esse cara é... Não só ele, muitos outros aí. Cara, são muitos amigos, né? Eu pecaria se eu não falasse o nome de todos, né? Mas infelizmente não há tempo hábil para isso. Mas o foco é... Mudei e não volto mais. Não volto mais. Que legal, não cara. volto mais. Aí, Sandrão, você assustou o cara, hein, meu? Assustou. Eu tava loucaço nos dias lá, curtia bastante com ele lá, mas essa parte eu não curti não, velho. Foi difícil, né? Então, isso foi a parte, né, que eu falei, muitas pessoas não conhecem. A caminhada com Deus é outra trajetória. Então, a trajetória para que eu viesse morar aqui, ainda eu conheci minha esposa, minha linda esposa Viviane, amo, amor da minha vida. Essa Viviane aí, falar para você, cara. Aí eu conheci ela aí, ó, nessa parada aí, ó, nesse tempo aí. Ela era da Assembleia de Deus, veio para Filadélfia, e só que a história mudou, né? A história mudou. Viviane tocava violão lá e a vida que uma pessoa tem. Então, Michel, então, Rafael. Vai falando então, vai. Eu não enxergo de vez aqui, ó. Os dois agachados, Michel e Rafael. Turma do Gramadão, pra quem é de longe, né? Fala aí, que eu não tô conseguindo enxergar aqui, diretor. Meu olho tá ruim. Os de baixo. Os que estão abaixados. O Michel e o Rafael, os primos, tá? Hoje são tudo homem formado, tudo marmanjo, tudo cheio de filho, né? Aqui tá de branco lá no cantinho, lá, com o violão, a Viviane. Minha esposa, Viviane. Tá? Do lado dela, a Alessandra, teclado. Tá? Do lado da Alessandra, Maurício, também no Falcão. teclado. Falcão. Do lado do Maurício, a Patrícia, prima. Aí eu que tô aqui do lado. Esse cara que tá do meu lado aqui é o técnico de som na época. Do lado também o outro técnico. E o último aqui de pé é o Jazir, aquele que apareceu no episódio do Amarildo. Que fez A doação do rim do pastor Amarildo. Nosso pastor. Que Entendeu? top, velho. Então aí eu conheci a Viviane, porque aí tinha mudado. A gente tinha uma vida desregrada e eu precisava ajeitar minha vida. Ou seja, já não é mais como era antes. Aí entra na pauta, como é que eu conheci minha esposa? Aí mudou a história, amigo. Porque eu conheci na casa do nosso amigo Juninho, meu padrinho de casamento, né? E a história mudou porque aí tinha seu Diomar, Dona Vera, meu sogro, minha ali sogra. o chicote estrala. Ali o chicote estrala, amigo. Né? São nossos parceiros, amigos, gente que eu amo, cara. Faz parte da nossa vida ali que não tem o que falar, cara. São apoio nosso, sabe? É base, né? Base é tudo, cara. Né? Então o Diomarzão ali já mostrou a espingarda, né? Puxou realmente ele tinha uma já... espingarda e um dia ele puxou o chapelão lá e veio com uma espingarda lá. Ali mudou a história, amigo. Não, aí a história... Aí, resumindo aí, foi 1 ano namorar, noivar e casar e feliz, cara. Ó, os dois. Olha o casório ali, ó. Igreja Filadélfia em Capão Bonito. Isso aí, ó. Sem barbinha, magricelo. Cara de meninão. Meninão. Quantos anos aí, Simbari? Cara, foi em 97, cara. Eu sou ruim de data, mas era 97, 74, 23. 20 e poucos anos. 23 anos. Não, eu sou de 74. 74, 84, 94. 23 anos, Aí... Matemática, o pai entende, pô. Né? É isso aí, né, cara? Eu sou um fera, né, cara? Viviane, amor da minha vida, se não fosse ela, amigo, não ia nada. Aí
Entendeu? Sempre ela foi uma menina exemplar, Cara, né? A gente sabe do Viviane histórico. Não é Viviane porque a sua base esposa disso não, aí. velho. Família é tudo, na verdade. Eu tenho a minha mãe abençoada, minha mãe é uma bênção, minha irmã tá até embarcando já agora. Era hora de pegar o avião, que ela, infelizmente, não sei se ela tá conseguindo participar de tudo. Família, cara. Vai dar um abraço família. no Trump lá. Pois é, rapaz, pegou uma hora difícil lá, né? Mas são planos já bem antecipados, eles são bem organizados. Fala lá que nós não tem nada a ver com a escolha do Barba, não, meu. Não pune nós, não, pô. Deixa nós de lado dessa parada aí. Família é tudo, cara. Eu conheci a família aqui, né? E namorei, noivei, casei, né? Tenho aí 2 filhos lindos aí, o Brian e Hilary, tenho minha neta aí, né? Hoje já estão diferentes, minha filha no casório, meu filho aí, hoje já tem mais fotos modernas aí, né? E feliz, cara, eu sou muito feliz, o meu genro, engenheiro Gustavo, nosso secretário do município secretário hoje. De obras do município, amigo, aqui só tem Moleque fera, nota rapaz, 1000. só fera, amigo. Meu pai, seu Zé, cara. seu Zé Esse figuraça, aí é cara. Essa é a dona Laura, seu Zé. batalhador, esse homem aí, cara. Cara. E aí foi a nossa chegada no Gramadão, porque no Gramadão já estava habituado aqui. Mas eu ainda fiquei 3 anos morando em São Paulo. 3 anos. Indo e vindo. Indo e vindo com a minha esposa. 3 anos. Momento difícil, eu falo para você com tristeza. 9 anos de transporte, 9 anos de desespero, 9 anos de dívida, 9 anos de perca. Transporte, não porque a gente gosta, mas infelizmente, sabe, cara, é muito desgaste em todas as áreas, é multa. Cara, pra você ter uma ideia, eu vim pra cá com 3 multas de fumaça preta. Acabou. 3 multas de fumaça preta, acabou. Acabou, não precisa nem dar continuidade. Acabou a trajetória. Eu tinha multa de andar de ré, multa de buzina, multa de seta. Cara, é absurdo, é absurdo. Você já viu multa de ré? Nunca. Eu tive multa de ré. Tive multa de ré. Você estava em algum lugar perdido, você andou uns 5 km de ré. Não, cara, puniu. É difícil, cara. Você trabalhar em transporte, trabalhar em São Paulo, trabalhar é difícil. Não é fácil. Sabe, você... Sem palavras. Eu não consigo me ver mais em São Paulo. Falo com orgulho que sou caipira no último agora, sabe? Sim, gosto muito. Minha família tá lá, meus amigos estão lá em Sergipe, meus amigos, minha família, todo lugar. Tenho amigos em vários estados, em várias cidades, né? Espero que muita gente esteja vendo e veja depois. Mas é outra realidade. Quem vive no interior é outra qualidade de vida. E eu fiquei 3 anos indo e voltando. 3 anos de batalha. Vim para trabalhar na Delposo. Pratiquei na Delposo com a carreta. Minha vida era querer trabalhar com carreta. Porque quando eu vinha para cá, era uma coisa muito louca. Eu vi os caras com 17 anos trabalhando com carreta. 17 anos! Antigamente os caras... Eu falei, eu quero isso. Meu amigo Dilo perdeu a mão em acidente, né? Pra você ter uma ideia, eu pratiquei na Delposo com Eliezer, nosso amigo finado Eliezer, finado Júnior, pratiquei com Mauricião Falcão, pratiquei, cara, com tanta gente na Delposo, fiquei lá, graças a Deus não deu certo, eu queria ir na Delposo, não deu certo e eu voltei para São Paulo por causa de um acidente do meu pai. Eu falo, transporte é terrível, meu pai tava no corre, no desespero, com tanta dívida, um dia subindo de Santos, né, e pegou um engavetamento na Imigrantes, Neblina. Acabou com a caveirinha lá, arrebentou tudo, machucou minha mãe ficou toda preta do acidente do cinto de segurança, né? E situação difícil, eu voltei para São Paulo para trabalhar, fiquei 3 anos trabalhando em transporte com a dona Viviane. Então hoje quando você vê dona Viviane, essa bênção de Deus aí... Professora, respeitada, cara, diretora... administradora, tudo. Empurrando o Kombi na Marginal, amigo. Tá? É ali, ó. Patroa comigo ali, ó. Mão na massa. Mão na massa. Companheira de verdade. A gente trabalhava, ficamos muito tempo no ABC Paulista ali.
Ficamos no ABC e tinha que entrar na Mercedes, na Volks, na Ford. Cara, fazia tudo. Onde você imaginar, eu já fui. Todo lugar, sabe? Toda a região. Fiquei onde você imaginar, trabalhei com transporte. Fiquei muito tempo no ABC e minha esposa andava comigo, trabalhando comigo, me ajudando. E ela não podia entrar porque era esposa, né? Aí eu falei pra ela, você tem que entrar de ajudante, né? Aí eu colocava um boné nela, faz que ajudante, mas não colava muito. Aí eu falei, agora a gente vai ter que fazer diferente. Você é a motorista e eu sou ajudante. Aí eu colocava, entrando nas empresas, nas grandes empresas lá. Entrava lá na Volkswagen, é uma cidade. As fábricas, Scania, Saab, Scania, Mercedes-Benz lá em São Bernardo, né? E a gente entrava lá e falava, ó, você é motorista. Você é não pedia habilitação, só algum que era muito exigente, né? Você é motorista, eu entro de ajudante aqui. Colocava um bonezinho lá, né? Motorista, Viviane. Ajudante, é o Simbinha aqui mesmo. Ia lá, entrava, fazia o que tinha que fazer, ó. E foi muito tempo assim, amigo. Trabalhamos no transporte, muito perrengue, muita dificuldade. Era Kombi que acabava lá, não tinha partida. Como que ia fazer da partida? Marginal, parada, andava. Amor, dona Viviane empurrava lá, dava o tranco e pau na máquina. Sabe? Então, ficamos 3 anos ali em São Paulo, muita dificuldade, roubo de carga. Roubo de carga era terrível, né? Eu trabalhava sempre em transporte. Foi uma época que ainda dava para andar sem escolta, depois não deu mais. Pra você ter uma ideia, uma vez, são muitos, né? São muitos fatos, muitos acontecimentos. Por isso que eu falo, aventuras de Simbá.